de estarmos, ó meu Deus, prostrados diante de Ti. Pai amado, Pai querido, eu creio, ó meu Deus, que o Senhor visitou todos aqueles que nós tenhamos intercedido, Senhor, que nós venhamos colocar em Tuas potentes mãos. Pai amado, Pai querido, no nome de Jesus, Senhor, permaneça conosco durante este culto, fala conosco através da Tua palavra. Pai amado, Pai querido, que nós possamos, ó meu Deus, sair daqui renovados, transformados, no nome de Jesus. Assim, ó Deus Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero estar aqui, estar entoando o hino da harpa, número 7, 371. Glória a Deus. Amém? Breve vem um grande dia em que as lutas findarão, todos os males e agonias deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Ó, que gozo está com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isso e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Digno de toda a honra, toda a glória. Aleluia. Quero estar aqui convidando a equipe de louvores para estar adorando ao Senhor, em nome de Jesus.
Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Tenho buscado tua face, Senhor, me humilhado a ti. Tempestades estou enfrentando, mas eu vou até o fim. Meus inimigos criticam e dizem que eu não vou resistir. Tudo entrego em tuas mãos, ó Senhor. Abra a porta pra mim. Abra a porta pra mim, Senhor. Abra a porta pra mim. Eu estou precisando de ti. Abra a porta pra mim. Abra a porta pra mim, Senhor. Abra a porta pra mim. Eu estou precisando de ti. Abra a porta pra mim. Sei que a luta faz parte, Senhor, da vida de um cristão. Até Cristo lutou pra vencer, pra nos trazer o perdão. Eu não mereço ter nada, Senhor, da tua graça enfim, mas por causa dos meus inimigos, abre essa porta pra mim. Abra a porta pra mim, Senhor. Abra a porta pra mim. Eu estou precisando de ti. Abra a porta pra mim. Abra a porta pra mim, Senhor. Abra a porta pra mim. Eu estou precisando de ti. Abra a porta pra mim. Abra a porta pra mim, Senhor. Eu estou precisando de ti. Abra a porta pra mim. Eu estou precisando de ti. Abra a porta pra mim. Abra a porta pra mim, Senhor. Abra a porta pra mim. Eu estou precisando de ti. Abra a porta pra mim. Obrigado, Deus. As portas já se abriram. Uou! Glória a Deus. Assim agradeço na rica oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero estar dando a oportunidade para a nossa pastora estar louvando, a pastora Mara. Desculpa, irmã, eu para guardar o nome eu sou uma bênção. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero deixar uma palavra da parte do Senhor, né? Que se encontra lá em Crônicas, Segundas Crônicas 20:17, né?
A palavra do Senhor vai dizer assim: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede o livramento do Senhor para convosco a Judá e Jerusalém. Amém? Assim como o Senhor pelejou, ali pelo rei Josafá, diante de uma grande multidão, ele não sabia o que fazer, mas ele se pôs de pé, se prostrou diante do Senhor, ele temeu, e ali ele adorou, orou, apregou jejum e oração, para que Deus pudesse fazer algo, pela vida dele e pelo povo ali de Israel, ali, de Jerusalém. E ali realmente Deus deu vitória, para ele, e para aquela multidão, que estava contra Josafá. Ali todos, eles pereceram, diante, do Todo-Poderoso, porque nós sabemos que nas mãos do Senhor a força e a poder, o domínio está sobre o nosso Deus, Tudo está no controle do nosso Deus. E para tudo há uma saída, Deus, ele tem cuidado de nós muito bem, Ontem mesmo eu estava em casa, e falei: Senhor, olha a situação da minha geladeira, Senhor, eu gostaria tanto, no momento agora de comer uma verdura, E hoje eu e meu esposo saímos um pouquinho, aí um irmão estava passando, começou a conversar com a gente, ele falou assim: eu vou ali comprar uma alface, e eu doida para comer alface. Aí o irmão falou: vocês esperam lá que eu vou levar alface para vocês, viu? Eu amei, irmão. Aí nós recebemos outra visita em casa. Eu falei: Senhor, eu preciso do leite e da bolacha. O irmão, antes de ir embora, ele falou: Deus tocou no meu coração para me te dar essa quantia. Deus preparou o dinheiro do leite e da bolacha. Então esse é o Deus que cuida de nós nas mínimas coisas, O meu esposo, ele sabe que eu não tenho o costume de murmurar em nada, de reclamar, de contender com Deus em nada. Eu sempre passo as minhas lutas calada, esperando no Senhor. E o Senhor, ele tem dado saída, ele tem dado solução. Então o Senhor, ele tem solução para todas as coisas das nossas vidas, amém? Então para tudo há uma saída, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus, aleluia. Bem distante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento.
seja Deus. Glória a Deus. Santo e exaltado. Quero também dar nessa noite, dando a oportunidade para o pastor Edson, para fazer algo da parte de Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Santo, santo, santo. Saúde para a igreja com a paz, Jesus, amém, queridos, estamos felizes, estamos alegres, sabemos que mais oportunidade Deus nos deu para estarmos aqui benzendo e louvando e adorando outro Senhor. Sabemos que cada oportunidade que nós temos, nós não podemos até mesmo deixar passar, porque sabemos que ela volta mais, mas por isso que nós estamos felizes nesta noite. E alegre. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí, querido. O Salmo 125, um salmo bem conhecido, a segurança daquele que confia em Deus. Sabemos que os dias de dificuldade estão aí, mas o que importa é que Deus está comigo com você. Aleluia. Por isso, às vezes, nós queremos até mesmo queremos esperar, mas calma, Jesus ele tem uma vitória para mim para você. Eu creio. Esse é o Salmo 125. Se confia no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Amém, querido? Sabemos, amado, que o salmista aqui, ele está falando para mim e para você, que ainda que venha as dificuldades, momentos mais difíceis do que o que nós estamos passando, ou que nós ainda vamos passar, para nós não se abalarmos, porque a palavra do Senhor é uma palavra verdadeira. Sabemos que Deus, Ele é um Deus que Ele não faz nada sem antes revelar os seus escolhidos, porque nós sabemos que Deus, Ele jamais vai fazer algo sem mesmo revelar para você o que há de vir, o que vai acontecer. Por isso, querido, nós temos que ficar firme com Deus, buscar o Senhor, porque os dias vão vir, os dias vão estar aí. Mas o que mais importa é que daqui o Senhor tem uma bênção, uma vitória para você. Sabemos que o momento não é o momento de falarmos de bênção, de vitória, é o momento de orarmos, é o momento de clamarmos, de invocarmos o Senhor. Porque nós sabemos, querido, que muitas vezes Deus permite situações na nossa vida para que nós orarmos, para buscarmos mais. Porque às vezes oramos, tá bom. Não é isso que Deus quer, Deus quer que nós oramos mais, chegamos mais a Ele, porque a palavra do Senhor é verdadeira. Por isso, querido, nessa noite, que nós vamos ficar com esse salmo. Nós não devemos ser falar por nada, independentemente de situação, de dificuldade. Devemos dizer o quê? Orar e colocarmos a mão no Senhor, porque Deus é um Deus fiel, um Deus poderoso. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do pastor Edson. Neste momento, você aí na tua casa, pega a tua Bíblia e tiver que ir ao banheiro, lá, faz um momento da palavra, não se aparta da frente ou da presença de Deus. Acompanha do começo até o fim, porque Deus vai falar com você nessa noite. E nessa noite possa haver uma cura, uma transformação, uma libertação, aquilo que você necessita da parte de Deus. Nessa noite pode acontecer. Não depende de Deus, depende de você. Então abra o teu coração, se dedique a este momento da presença de Deus. Eu quero estar convidando aqui nosso presbítero Bruno, que vai estar ministrando essa noite a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estou feliz por estar mais uma noite na casa do Senhor. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Você que está na sua casa, você que nos assiste nesta noite através desta live, cumprimento-nos com a paz do Senhor, que o Senhor possa abençoar a tua vida, possa grandemente abençoar a tua casa. E antes mesmo de eu começar essa palavra, eu quero dizer algo que oportunidade que nós estamos tendo hoje, nesses dias, melhor dizendo. É uma oportunidade muito grande que a gente está tendo de aproveitar dentro do nosso próprio lar. Talvez algumas coisas que nós não tínhamos tempo para fazer, hoje nós temos tempo. Como estamos confinados, assim por se dizer, nessa quarentena,
nessa quarentena. Talvez outrora faltava tempo para nós, precisávamos de mais tempo. Até mesmo falávamos que 24 horas estava sendo pouco para tudo aquilo que tínhamos para fazer. Mas hoje, uma grande oportunidade nós estamos tendo nesses dias de aproveitar ao máximo dentro do nosso lar, com a nossa família, com os nossos filhos, né, com a nossa esposa, o nosso esposo, de poder juntar a família, falar a palavra de Deus, conversar sobre a Bíblia, falar um pouco, cantar hinos, louvores ao Senhor e reunir todos dentro de casa para juntos engrandecer o nome santo do nosso Senhor Deus. Quero pedir para os irmãos estar abrindo a palavra do Senhor lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo de número 3. Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 1, versículo 2 e versículo de número 3. A palavra do Senhor nos diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Somente até aí, louvado seja Deus. Queridos, a Bíblia nos diz, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, versículo de número 27, que haviam muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Só que o nosso Senhor Jesus vai dizer que, porém, somente Naamã, o sírio, foi curado ou foi purificado da sua lepra. E toda vez que eu leio esse versículo, vem uma pergunta na minha mente: por que somente Naamã foi curado da lepra? Se o Senhor Jesus está dizendo que em Israel haviam muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu, por que será que somente Naamã ele foi curado da sua lepra? Ainda mais sendo Naamã um inimigo do povo de Israel. Talvez a resposta esteja aí mesmo no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 24, que diz assim, Eu, porém, lhes digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Olha o que Jesus está dizendo, que na época do profeta Eliseu, existiam muitos leprosos em Israel. Só que, porém, Naamã, o sírio, quando ele vem em Israel procurar a cura, ele é curado, ele é purificado da sua lepra. Só que os outros leprosos que estavam em Israel, não. A primeira coisa aqui nesse texto do Evangelho que Jesus mostra é que o profeta não tem honra na sua casa. Talvez a resposta por que somente Naamã foi curado da sua lepra e os outros leprosos de Israel não, é porque somente Naamã estava crendo que em Israel havia um Deus que podia curar ele da lepra. Enquanto que os próprios leprosos judeus que estavam ali em Israel já não criam que o próprio Deus de Israel podia curar eles. Se a gente analisar o costume do povo de Israel com relação à lepra, lá em Levíticos, capítulo de número 13, o que a lei diz acerca da lepra? A lei diz que todo leproso, aquele que fosse diagnosticado com lepra, ele deveria ficar afastado da sociedade.
Ele teria que ser afastado da sociedade, afastado da sua família, afastado dos seus entes queridos, ficar resguardado por um tempo durante 7 dias. Depois desses 7 dias ele voltaria diante do sacerdote, era o sacerdote que iria examiná-lo e analisar a sua situação. Se durante 7 dias este homem que veio até o sacerdote o examinasse e ele tivesse sido purificado, estivesse limpo, não houvesse mais nenhuma contaminação nele, ele seria novamente ingressado na sociedade. Ele poderia voltar novamente ao convívio com a sociedade, ao convívio com sua família, com seus familiares. Porém, se ele continuasse ainda com alguma mancha no seu corpo, com algum diagnóstico da lepra que ele tinha, ele ficaria mais 7 dias então resguardado longe da sociedade, longe do povo, longe da sua família. E assim sucessivamente, até que ele fosse curado, ou até mesmo que ele viesse a morrer, porque naquela época a lepra era uma doença que matava e era uma doença que era contagiosa, ela passava para as outras pessoas também. Então por isso a pessoa teria que ficar resguardada, a pessoa ela teria que ficar afastada, ela não deveria estar junto das outras pessoas. E é interessante porque somente então o próprio Naamã, um inimigo do povo de Israel, Jesus vai dizer que ele é purificado no Evangelho. Talvez os próprios leprosos ali, eles já não criam mais. Sabe, eu não estou dizendo que a lei está errada em que os leprosos teriam que ficar afastados. Não, eles teriam que ficar afastados para que não houvesse mais contaminação da lepra, daquela enfermidade. Só que, porém, eu estou dizendo que muitas vezes as pessoas estão tão apegadas às regras que elas se esquecem de viver uma experiência com Deus. Deus. O fato dela estar afastada, o fato daqueles leprosos estarem afastados da sociedade, não significa, não impedia que eles pudessem buscar a Deus, clamar ao Senhor pela cura. Enquanto eles estavam crendo e acreditando e firmemente na regra que eles não podiam estar em contato com as outras pessoas, eles também não estavam buscando a Deus pela cura, buscando a Deus para que eles pudessem ser purificados. Às vezes a gente está tão apegado às regras, e às vezes as pessoas começam a colocar tanta regra em cima das pessoas, que a gente não se permite sair dessa regra para viver uma vida com Deus, para viver uma vida de experiência com o Senhor, para viver uma vida de comunhão com o nosso Deus. De repente havia muitos leprosos em Israel, mas de repente chega um homem totalmente que não vivia debaixo dessa regra, que não vivia debaixo dessa lei, mas que veio com um pensamento e uma certeza que em Israel ele sairia curado. Se a gente lê o versículo de número 6, a carta que o rei da Síria manda para o rei de Israel, fica bem claro que Naamã, ele estava com a certeza que ele sairia de Israel curado. O versículo 6 nos diz assim, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Versículo 11, agora a vez de Naamã falando aqui, porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Naamã, ele veio até Israel com uma certeza de que ele seria curado, purificado da sua lepra, enquanto as outras pessoas em Israel estavam apegadas à sua regra, não se permitindo abrir espaço, não se permitindo sair para buscar a Deus, buscar o Senhor pela cura. E é por isso que o Senhor vai dizer ali no Evangelho, segundo escreveu Lucas, que somente Naamã foi curado da sua lepra. No versículo 24, Jesus diz que o profeta na sua casa não tem honra. Talvez aqueles homens leprosos não queriam nem buscar o profeta na sua própria terra para que ele fosse curado.
Será que se aqueles leprosos também não se permitissem se abrir e buscar o profeta, também eles não seriam curados? Da mesma forma que Deus curou Naamã, será que Ele também não poderia curar o povo de Israel, aqueles leprosos que estavam em Israel? Mas por essa mente fechada às vezes, por esta questão de muitas vezes nós estarmos focados somente nas regras, nós não se permitimos nos abrir e buscar uma vida e uma comunhão verdadeira com o nosso Senhor, nosso Deus. Porque veja que interessante, o mesmo Deus, tá, que dá a lei dizendo, olha, os leprosos têm que ficar afastados, têm que ficar longe da sociedade, é o mesmo Deus que diz, clama a mim e respondeu-te-ei. É o mesmo Deus que diz em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, então se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Olha só que interessante, é o mesmo Deus, Ele não mudou. O Deus que disse lá em Levíticos, olha, o povo tem que ficar afastado dos leprosos, é o mesmo Deus que está dizendo a Crônicas, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome clamar a mim, eu vou ouvir, eu vou responder, eu vou sarar. É o mesmo Deus, não é diferente. Então, irmãos, verdadeiramente eu quero dizer que nós devemos sim cumprir o que a lei muitas vezes nos diz, a regra nos diz, mas também nós devemos ter a consciência e nos permitir abrir para buscar uma vida de comunhão e uma vida de prazer com Deus, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida onde o Senhor fale e nós ouvimos, onde nós falamos e o Senhor ouve a nossa voz. Então é necessário que haja essa interação. É necessário que nós vivemos na regra, sim, é necessário ter a regra, mas também é necessário que nós possamos parar um pouco, abrir a nossa mente e dizer, mas eu preciso do Senhor, eu preciso buscar o Senhor. Porque muitas vezes a regra tem nos colocado em uma caixa e nos impedido de nos sair, nos impedido de sair e nos impedido de nos movimentar. E nós não queremos sair dali, porque estamos acomodados. Mas devemos então buscar o Senhor naquilo que necessitamos também. E para isso eu quero aqui deixar 2 pontos para a gente meditar nessa noite. O primeiro ponto que eu quero deixar para a gente meditar nessa noite acerca desse texto é que Deus não faz acepção de pessoas. O capítulo 5 do livro de 2 Reis, ele fala sobre a cura de um dos inimigos do povo de Israel, do povo de Deus, Naamã. Naamã, no capítulo 5, versículo 1, diz que ele era um capitão do exército do rei da Síria, um grande homem, valoroso, respeitado, um herói para o seu povo. Naamã, ele era um adversário confesso do povo de Israel. Porém, a Bíblia vai trazer um porém. Ela vai dizer, porém, Naamã era leproso. E Naamã, ele precisava ser curado. Naamã, ele tinha algo que lhe humilhava, que acima de tudo aquilo dali que ele tinha, respeito, valor, um homem que era o herói para o seu povo, tinha algo que o humilhava, tinha algo que o incomodava, que era essa enfermidade, a lepra. E Naamã, ele precisava ser curado. E o fato de Naamã, quando nós lemos o texto, chegar em Israel e conseguir sair de Israel com a cura, mostra claramente que o nosso Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas. Não é um Deus que faz acepção de pessoas. Porque se a gente parar para analisar a palavra acepção no original grego, aí a gente vai usar o texto de Tiago, capítulo 2, quando Tiago está falando acerca da acepção de pessoas entre os judeus convertidos ao cristianismo naquele tempo. A palavra acepção, ela significa literalmente aceitar alguém pela face. Ou seja, é aceitar alguém por aquilo que ela apresenta ser, por aquilo que ela, deixa eu ver aqui melhor, por aquilo que ela aparenta ser. Ou seja, Tiago estava dizendo ali na sua carta para aqueles cristãos
que se vocês aceitam aquele que entram no vosso ajuntamento, um homem bem vestido, com um anel de ouro no dedo, um cabelinho feito, sandália nos pés, um bom carro lá fora, e vocês dizem para ele: olha, assenta aqui no lugar de honra. Mas e se entra alguém maltrapilho, com o cabelo por fazer, com a barba por fazer, descalço, roupa toda rasgada, sem chinelo no pé, sem anel no dedo, vocês dizem: olha, aqui não tem espaço para você. Se vocês quiserem, se você quiser, fique lá fora. Ou se então, pode assentar aqui ao pé desses homens que estão aqui. Vocês estão fazendo acepção de pessoas. Vocês estão aceitando as pessoas por aquilo que ela aparenta ser. E o nosso Senhor não é isso. O nosso Senhor, o nosso Deus, não é um Deus que aceita a pessoa por aquilo que ela aparenta ser. Se o nosso Deus não é isso, nós também não podemos ser dessa forma. Se o nosso Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas, claramente nós também não podemos ser alguém que fazemos acepção de pessoas. E olha que interessante, Tiago ele vai usar um termo aqui para Jesus, uma designação para Jesus. Ele vai dizer assim no versículo de número 1: meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, se mostrando favorável a algumas pessoas? Tiago vai usar uma palavra, um termo para Jesus, Senhor da glória. E esse é o único lugar do Novo Testamento que a gente vai encontrar chamando Jesus de Senhor da glória. Talvez porque Tiago estava tentando ensinar para aqueles cristãos que Jesus, sendo o Senhor da glória, tendo toda a glória para si, tendo toda a honra, todo o poder para si, como diz em Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou de tudo, ele abandonou a sua glória, ele abriu mão da sua glória, ele se fez pobre para andar no nosso meio, para viver como nós, para ser um de nós, para nos salvar. Ele também está ensinando: olha, se nós somos discípulos do Senhor da glória, logicamente nós não podemos fazer acepção. Porque se o Senhor da glória, se nós seguimos esse Senhor da glória, que abriu mão de tudo para viver como pobre e como nós, por que nós, já sendo pobres, vamos fazer acepção de pessoas? Se tem um povo que não pode fazer acepção, que não pode ter preconceito, é os seguidores, os discípulos do Senhor da glória. Então, o fato, quando Naamã vem até Israel, e Naamã ele é curado da sua lepra, significa claramente que o nosso Deus não é um Deus de acepção de pessoas. E se nós, como discípulos do Senhor da glória, também não podemos de jeito nenhum fazer acepção de pessoas. E isso é muito interessante. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Preste atenção que nós, como os discípulos do Senhor da glória, não podemos fazer acepção. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto, nós aprendemos e entendemos com esse texto que o nosso Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas. Segundo ponto. O segundo ponto é que às vezes a solução para o seu problema está dentro da sua casa. E que momento para falar isso? Que momento para nós dizermos isso, que às vezes a solução ou o princípio, o começo da solução do seu problema está dentro da sua casa. O texto do capítulo 5 aqui de 2 Reis, ele vai dizer que havia uma menina escrava, uma menina israelita, escrava na casa de Naamã. E isso era normal entre os povos que guerreavam antigamente. Por quê? Porque quando um povo guerreava com outro, e esse que vencia, ele tomava daquele que perdeu as mulheres ou as crianças e levavam como escravos para trabalharem em suas casas ou para trabalhar dentro da sua cidade.
Então, por isso que nós lendo o texto, tem uma menina que está trabalhando na casa de Naamã. E Naamã agora, ele vai começar a ouvir essa menina. Ele vai ouvir essa escrava. E o fato de Naamã ouvir essa escrava significa que Naamã já havia procurado todos os meios, todos os recursos para que ele pudesse ser curado da sua enfermidade. Para Naamã estar ouvindo esta menina, significa que Naamã já havia gastado seu dinheiro com medicina, igual aquela mulher do fluxo de sangue, quando a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha com medicina, através da medicina, para que ela pudesse ser curada. Naamã também talvez fez da mesma forma. Porque Naamã era um homem honrado, tinha influência, era respeitado, conhecia muitas pessoas. Talvez Naamã já havia tentado todo tipo de medicina, remédio, toda ajuda através dos seus deuses, de outros deuses, e nada havia acontecido para que ele pudesse ser curado. E agora Naamã vai começar a ouvir uma escrava israelita dentro da sua própria casa. Muitas vezes as pessoas, quando elas entram num problema, numa dificuldade, qual é a primeira coisa que essas pessoas fazem? Elas ampliam o seu leque de visão para tentar alcançar o máximo, para ver se elas conseguem achar solução lá longe. Talvez ela entra numa dificuldade e ela começa então a buscar solução lá longe, ela começa a procurar pela visão lá longe. Talvez lá eu consiga ajuda, talvez lá do outro lado eu consiga ajuda, mas se eu não conseguir lá eu vou para lá, se eu não conseguir ali eu venho para cá, mas nunca ela vai tentar primeiro achar a solução dentro da sua própria casa. O último lugar para ela procurar a solução para o seu problema é dentro da sua casa. Por quê? Lucas 4:24. Porque o profeta de casa não tem honra. E muitas vezes nem a gente não se percebe em buscar a solução para o problema para a nossa vida dentro de casa. Porque nós estamos dentro de uma regra. E tipo assim, a regra diz, olha, se você entrar num problema, busque aquele lá que pode solucionar. Olha, você está com um problema aí, pode vir aqui que eu soluciono o seu problema. Mas as pessoas não se permitem abrir a sua visão e dizer, não, eu posso tentar resolver o problema dentro de casa. Achar a solução para o problema dentro de casa. O que acontece muitas vezes? Quantas pessoas nos procuram muitas vezes tentando resolver um problema dentro de casa? O pastor pode dizer melhor do que isso. Para tentar resolver um problema dentro da sua própria casa. Olha, pastor, eu não estou conseguindo mais, eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer dentro de casa. O que o pastor vai fazer? Vai tentar mostrar para a pessoa que a solução está dentro da própria casa dela. Você mesmo pode ser essa solução para esse problema. Mas é mais fácil a gente não olhar para dentro de casa e buscar solução lá fora do que a gente tentar buscar solução dentro de casa. Dentro dos nossos entes queridos, dentro da nossa família. Porque, vou buscar lá fora, lá é mais fácil. Lá eu me permito falar tudo o que estou passando e aí eu posso então procurar ajuda. Então lá eu vou ter uma palavra que vai tirar eu do problema. Mas e se aquele pastor não tiver uma palavra que te tira do problema? Eu vou para o outro, não tem problema, tem muitos pastores aí, eu vou para o outro. Mas e aquele lá? Não, eu vou para mais outro. E se nada dá certo? Aí deu ruim, porque eu já não sei mais o que fazer. Mas ela se esquece de olhar dentro da casa. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês agora. Naamã, ele vai começar a ouvir uma escrava dentro da sua própria casa. A Bíblia diz que tropas da Síria saíram da terra de Israel e levaram consigo uma menina cativa que está sendo mantida como escrava na casa de Naamã. Talvez Naamã agora ele já havia destruído a vida desta menina, destruído a família dela. Talvez ele matou seu pai, matou sua mãe, destruiu sua casa, matou seus irmãos, matou seus amigos. Talvez ele destruiu tudo que havia na cidade dessa menina e ainda trouxe ela para sua casa, e agora essa menina está trabalhando obrigada como escrava dentro da sua casa. E olha só que coisa interessante. Essa menina, sabendo que Naamã estava com um problema, com uma dificuldade, ela traz uma solução para ele. Olha que coisa mais interessante ainda. Naamã vai começar a ouvir alguém
que ele machucou lá no passado. Naamã vai começar a dar ouvido para alguém que ele feriu lá atrás, que ele humilhou, que ele destruiu a vida dela. Agora ele está tendo que ouvir essa menina para que ele possa ter o seu problema resolvido, solucionado. Sabe o que é mais interessante dessa história? Porque todas as vezes que nós lemos o capítulo 5, qual é o personagem principal que nós temos aqui nesse capítulo? Naamã. Toda vez que nós vamos ler o capítulo de número 5, ou vamos pregar sobre o capítulo de número 5, quem é a pessoa que nós colocamos o foco? Naamã. Mas nessa noite eu quero colocar o foco nessa menina. Nessa menina que não cita o nome dela, uma menina que está sendo mantida como escrava, que verdadeiramente viveu o Evangelho, que verdadeiramente vive o que é ser luz em meio às trevas. Porque presta atenção, Naamã havia destruído a sua família, destruído a sua casa, destruído os seus pais, vamos dizer dessa forma, destruiu a sua vida, e diante de uma dificuldade que Naamã está vivendo, qual é a iniciativa dessa menina? Eu vou ajudar. Essa menina tinha tudo para odiar Naamã. Essa menina tinha tudo para desejar a morte de Naamã. Essa menina poderia olhar para Naamã e dizer assim: eu vou ajudar nada. Em Israel tem um profeta lá que pode curar. Você acha que eu vou falar para Naamã? Eu quero é mesmo que ele morra. Eu digo mais, eu vou orar para que Deus desse um raio na cabeça dele. Destruiu a minha vida, destruiu minha família, arrebentou tudo que eu tinha. Você acha que agora eu vou ajudar Naamã? Eu queria que você, nesse momento, se colocasse no lugar dessa menina. Eu queria que você analisasse essa cena, se colocasse nessa cena, nesse cenário. Se fosse você nesse momento, o que você faria? Você ajudaria Naamã? Você estenderia a mão? Você traria a solução para o problema dele? Imagine que hoje, nesse dia que nós estamos vivendo, todo mundo confinado em casa, entra um ladrão na sua casa, destrói a sua família, destrói tudo que você tem e ainda te leva como cativo para a casa dele e te faz obrigar a trabalhar para ele. Se ele tivesse um problema, qual seria a sua reação? O que você faria? Será que você estenderia a mão? Será que você diria: não, eu vou te ajudar? Olha, mas eu destruí a sua vida, destruí sua família, eu matei seu pai, eu matei sua mãe. Não, mas eu vou te ajudar. Porque se ela dissesse: eu não vou ajudar, ela seria igual a Naamã. Se ela dissesse: eu não vou falar que em Israel tem um profeta que cura, ela seria igual ou ainda pior do que Naamã, porque ela conheceria onde tem um Deus que pode curar. Mas não. Aquela menina, ela se coloca como uma verdadeira serva do Senhor. Ela se coloca como um verdadeiro discípulo do Senhor da glória. Não faz acepção. Ela simplesmente diz: se o meu Senhor, e ela não desacata Naamã. Você vê que ela é respeitosa. Ela diz assim: se o meu Senhor. Se fosse nós, no caso, nós dizíamos: se esse manezão, que vou falar Senhor nada. Estou vivendo obrigado na casa dele, estou trabalhando como escravo, estou sendo forçado a fazer isso. Mas ela diz: se o meu Senhor estivesse em Samaria, em Israel, em Samaria há um profeta que pode curá-lo da lepra, que pode restaurar ele da lepra, que pode curá-lo. Eu quero que vocês abram a Bíblia para mim entrar para o final aqui já. Lá no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, um texto do Sermão do Monte. Mateus capítulo de número 5, versículo 43 ao 47. Veja só.
Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 47, o nosso Senhor Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso daqui é fácil de viver. Isso daqui não tem problema nenhum, nós vivemos facilmente isso daqui. Se falar para nós isso daqui morreu aqui, pronto, a gente vive. Ame o seu próximo, maravilha. Mas e odeia o seu inimigo? Pô, com certeza não consegue. Agora veja os versos em diante. Eu, porém, lhes digo, agora entrou um porém, igual Naamã, herói, valoroso, honrado, porém leproso. Jesus também traz um porém aqui. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu, pois Ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amares apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos, os publicanos, fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Olha o que Jesus diz. Você acha que é fácil viver isso aqui, irmão? Você acha que é fácil viver isso daqui? Você acha que é fácil amar aquele que destruiu a sua família, aquele que destruiu a sua casa, que acabou com a sua cidade, que te levou cativo e que está te fazendo obrigar a trabalhar como escravo? Você acha que é fácil viver isso? Mas essa menina viveu. Essa menina, ela viveu. Por que ela viveu isso? Porque ela foi chamada para ser luz aonde ela estivesse. Ela foi chamada para brilhar o brilho de Cristo aonde ela estivesse, independente do lugar, independente da situação, independente do que houvesse de acontecer. Essa menina vive o verdadeiro Evangelho. Ela vive aquilo que Jesus diz: seja o sal da terra, luz do mundo. Não importa onde você estiver, você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para brilhar onde você estiver. Tá? O mundo está um caos, está um problema, tá? Mas seja luz, brilhe aonde você estiver. Está confinado com a sua família, muitas vezes tem briga dentro de casa, discussão para todo lado, mas você foi chamado para ser luz aonde você estiver. Isso não tem como revogar. Seja luz. Aonde você estiver, seja luz. Todas as vezes que alguém me perguntar o que é ser luz para o mundo, para você, eu tenho uma resposta: essa menina é ser luz no mundo. Ela ensina a cada um de nós. Alguém que não tem o seu nome como alguém famoso, alguém que nem tem seu nome aqui falado, alguém que está vivendo como escravo em terra estranha. Não importa onde você estiver, não importa em que local você esteja, seja luz. Seja luz aonde você estiver. Não deixe de brilhar. Que o Cristo possa brilhar na sua face. Que nós, como seguidores do Senhor da Glória, como discípulos do Senhor da Glória, possamos não fazer acepção e ajudar todos aqueles que necessitam e precisam de nós. Que nós possamos estender a nossa mão. Que nós possamos ser luz em todos os lugares. Louvado seja Deus. Essa é a palavra que eu tinha para esta noite. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês, vocês que nos acompanharam aí através desta live. Que o Senhor possa abençoar a casa de vocês. Não se esqueçam, sejam luz dentro da sua casa, durante esse momento que vocês estão vivendo. Sejam luz aí dentro. E quando tudo isso passar, quando tudo isso acabar, sejam luz para fora também. Continue sendo luz na sua escola, no seu trabalho, na onde você estiver, seja luz. Que o Senhor possa brilhar na sua vida. Assim eu agradeço a oportunidade e volto a palavra ao pastor no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o presbítero Bruno. É muito importante, irmãos, a gente ser luz da terra, o sal, a luz da terra, o sal da terra é a luz do mundo. É onde a gente faz a diferença.
Palavra muito bem colocada. Essa menina que fez total diferença, e o que ele falou é a pura verdade. Muitas vezes nós temos a oportunidade de ajudar os nossos inimigos, e o que a gente faz? O crente, principalmente, às vezes, muitas vezes, fala bem feio: olha lá, tomou porque fez isso para mim, fez aquilo. Não é assim. É aquilo que Jesus falou: devemos amar o próximo como a nós mesmos. E agora, nesse momento que nós estamos passando, essa epidemia, essa peste que vem aí, fazendo um estrago muito grande. A gente sabe que já morreu mais de 40 mil pessoas aí, tem alguns países aí sofrendo muito com isso. Irmãos, e eu estava observando na rede social, cabe dentro da palavra que o presbítero estava pregando, que vai falar um pouco de amor, em que quando tudo começou a acontecer, quando estavam blasfemando o nome de Deus, quando estavam blasfemando o nome do nosso Senhor Jesus, quando estavam falando que Jesus era homossexual, mostrando Jesus sendo derrotado por Satanás, mostrando os apóstolos de Jesus embriagados, enfim, estavam blasfemando do nosso Deus. E isso não foi uma vez, nem duas e nem três. Nós sabemos por muitas vezes os grandes líderes religiosos aí se levantaram, partiram para cima, filme, portas no fundo, todo mundo ficou revoltado. Eu lembro que na rede social que chovia de versículo bíblico. Eu lembro que na rede social que tinha de crente dizendo: estão brincando com Deus, a conta vai chegar, de Deus não se zomba. Todo mundo falava a mesma língua. Aí a conta chegou a conta, fechou a fatura, Deus pôs a mão. E agora eu vejo o contrário. Eu vejo muitas pessoas orando para Deus ter misericórdia. Peraí, prestem atenção. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Se nós amamos o próximo, vamos orar para o arrependimento deles. Vamos orar para que eles se arrependam, para que eles peçam perdão, para que eles reconheçam da forma que Nabucodonosor reconheceu que Deus era o Todo-Poderoso. Vamos orar para que essas pessoas, assim como Naamã, olha o amor dessa menina, ela podia ter feito como o presbítero falou aqui: estou nem aí, que morra de lepra. E quando nós pedimos para Deus ter misericórdia, mais ou menos estamos falando assim: que eles não se arrependam, que seja só um susto, mas salve a nossa pele, eles que se virem, mais para frente eles vão para o inferno. Até quando, irmãos? Até quando nós vamos permitir que as pessoas zombem do nome do nosso Deus? Até quando nós vamos permitir que as pessoas tirem sarro do nosso Deus, o Deus que a gente serve? E quando Deus põe a mão, simplesmente que a gente fala: Senhor, tem de misericórdia. Irmãos, quando Deus colocou a mão sobre o Egito, nenhum hebreu, principalmente Moisés, que era o líder, disse: Senhor, tem de misericórdia. Não, Moisés cortou o coração de Moisés, vezes o irmão dele egípcio, que foi criado junto com ele, não era de sangue, mas foi criado junto, era um irmão, morrer afogado, porque ele entrou no Mar Vermelho. O povo atravessou, ele entrou com o exército atrás e morreu, ele e o exército dele. Por quê? Porque brincaram com Deus, porque zombaram de Deus, porque mexeram com o povo de Deus. Então, igreja, é momento de mostrar o nosso amor para o mundo, é momento de nós não desejarmos o mal. Que morra todos eles, quem mandou brincar com Deus, tem que ir para o inferno. Não, vamos orar para que haja arrependimento, principalmente dentro da igreja, porque tem muitos, infelizmente nós sabemos disso, tem muitas pessoas causando escândalo no Evangelho. Orar para que essas pessoas se arrependam, começando pela igreja do Senhor, que peçam perdão. E depois, logo em seguida, os ímpios que estão pecando muito são ignorantes, não conhecem a palavra. Orem, mostrem o seu amor para com o próximo, como essa menina mostrou por Naamã. Orem para que eles se arrependam, para que eles peçam perdão, como aqui foi pregado. Sejam luz, vamos ser luz do mundo e sal da terra. Vamos fazer a diferença. Temos que orar como Jesus orou: Senhor, aparta de nós esse cálice, se possível aparta de nós esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade, não a nossa. E não a nossa, porque pela nossa vontade, irmãos, nós não encaramos essa pandemia. Pela nossa vontade, o apocalipse nem aconteceria. Só por quê? Porque nós não queremos sofrer, porque nós não queremos pagar preço.
mas que fique de alerta para os irmãos. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento essencial, é um momento crucial para mostrar o nosso amor para com o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo de Nazaré, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, não tivesse morte eterna, mas sim a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus. Vamos dar a bênção apostólica nesse momento. Que a graça de Deus Pai, que o amor de Deus Filho e a comunhão do doce e divino Espírito Santo esteja sempre conosco. Vamos em paz e que o nosso Senhor nos abençoe. A igreja diz: amém. Glória a Deus.